Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja permanentemente em nós, nos fazendo crescer no conhecimento e na graça salvadora maravilhosa do nosso Deus. Meus amados, hoje, segunda-feira, vamos dar aqui continuidade ao estudo da nossa lição semanal. Esta semana estamos estudando sobre quem é Jesus para o apóstolo João, o que Jesus escreveu daquilo que ele ouviu, daquilo que ele viu do próprio Cristo, o que ele aprendeu sobre quem era a pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo era um Deus. A pessoa de Jesus Cristo, quando abria a boca aqui na terra, dizia que ele era o quê? Então estamos buscando respostas claras, objetivas, diretas das Escrituras, para que as filosofias dos homens, os seus dogmas inventados, as suas teorias, não sobrepujem, não se sobressaiam diante da verdade cristalina, bíblica, direta, objetiva, escrita para pessoas simples, né? Pois bem, esse é o nosso objetivo, de aprendermos diretamente da palavra de Deus, sem qualquer subterfúgio humano. Hoje, na nossa pergunta número 3, a primeira pergunta do dia de hoje, segunda-feira, traz aqui o seguinte questionamento. Deus, o Pai, deveria ser glorificado apenas por um outro ser também Deus, ou uma outra pessoa também da sua mesma natureza divina, ou somente por alguém da mesma natureza dos homens, ou alguém que tinha a natureza dos homens, né? Vamos buscar então aqui essa resposta aqui direto nas Escrituras Sagradas. Vamos para o texto de João, capítulo 13, versículo 31, que diz assim: Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Essa cena aqui se dá quando Jesus ali estava repartindo o pão entre os discípulos lá na ceia, e aí esse que diz aqui, tendo ele saído, né, se refere a Judas Iscariotes, que sai, obviamente, para ir trair Jesus Cristo, para ir vendê-lo aí por algumas moedas de prata. Então, tendo Judas Iscariotes saído, Cristo então anuncia ali aos 12 discípulos, né? Os 12 que seriam ali os 12 apóstolos, os 11 na verdade, né? Porque Judas tinha saído, ficaram 11. Aos 11 apóstolos dizendo o seguinte: olha, agora, ou seja, neste momento, ou a partir de agora, é glorificado, ou seja, vai começar a glorificação do Filho do Homem, né? O Filho do Homem é glorificado. Veja que Jesus Cristo, ele não diz aqui, neste momento, eu, um Deus, eu, um ser divino, ele deixa bem claro, mais uma vez, dentre dezenas de oportunidades em que ele diz, eu sou filho do homem. Eu sou chamado filho de Deus porque Deus colocou dentro de mim o seu espírito, mas naturalmente eu sou filho do homem, a minha natureza é humana. Unicamente humana, não é? Ele não diz, se Jesus tivesse duas naturezas, como ensinam alguns filósofos, né? Inventores de dogmas, o texto diria, neste momento é glorificado o Filho do Homem e o Filho de Deus na mesma pessoa. Eu não tenho dúvida nenhuma que Jesus Cristo teria dito isto. Dúvida nenhuma. Não é? Não há nenhum verso nas Escrituras Sagradas, nenhum, onde Cristo, nem Cristo e nem os apóstolos inspirados vão induzir qualquer compreensão nesse sentido de dizer que o Filho de Deus e o Filho do Homem, que o Filho divino e que o Filho humano estavam na mesma pessoa.
Não há essa possibilidade. E se houvesse, Cristo teria dito com toda clareza, porque ele não tem medo de dizer a verdade. Quando questionaram ele, que ele estava se passando por ser alguém igual a Deus, ele falou, preste atenção, o filho não pode fazer nada disso, falando dele, né, na terceira pessoa, que ele tinha acabado de dizer que Deus era o pai dele, e ele era o filho de Deus, então ele fala, o filho, falando dele mesmo, né, a não ser que a gente queira inventar o que não existe, o filho não pode fazer, ele diz que não é Deus da forma mais simples. Como é que eu me faço igual a Deus se eu não posso fazer nada de mim mesmo? Vocês já viram um Deus onipotente, um Deus único, não poder fazer nada de si mesmo? Se eu acabei de ensinar que tudo é possível para Deus, Deus pode tudo. Olha só, o Filho não pode nada, Deus pode tudo. Está lá em João 5, 19 e 20. Então Cristo sempre foi muito claro nas suas informações sobre Ele, sobre o Pai. Só quem não quer entender isso é quem não lê as Escrituras por si só e quem deseja permanecer escravo do sistema religioso que é comandado por homens, quem gosta de ser dominado por outros homens, quem gosta de repetir reza de púlpito, de manual de igreja, de livros que não estão precisamente em harmonia com o que a Bíblia diz, um claro assim diz o Senhor, de forma clara, direta, objetiva, simples como a Bíblia é simples, escrita para pessoas simples. Simplesmente assim. Então Cristo diz bem claro, neste momento é glorificado o Filho do Homem. Agora é glorificado o Filho do Homem. Quem recebe glória é o Filho do Homem. E ele explica por que o Filho do Homem recebe a glória de Deus. Ele vai explicar, ó. E Deus é glorificado nele. Então veja, que Deus aqui não está sendo glorificado por um ser divino ou por outro Deus. Mas Deus está sendo glorificado pelo Filho do Homem. Por quê? Porque o poder de Deus, ou a glória de Deus, ela se aperfeiçoa, ela engrandece, ela é muito maior na fraqueza. Se você colocar o Filho divino de um lado e o Filho do homem do outro, ou seja, a pessoa do Filho de Deus na natureza divina de um lado, e ele agora na natureza humana como Filho do homem, ora, nós diríamos o seguinte, quem é mais forte dos dois? Quem é mais poderoso dos dois? Ora, qualquer criança responderia essa pergunta. Você dizia, obviamente, que é o Filho Divino, porque ele recebeu a imortalidade concedida, né? Concedida, foi tão concedida que o Pai esvaziou ele para ele poder vir como ser humano. Foi tão concedida que o Pai deixou ele numa condição que ele podia morrer. E eu duvido que Deus o Pai possa se esvaziar. Eu duvido que Deus o Pai possa morrer, porque se Deus o Pai pudesse se esvaziar e pudesse morrer, jamais ele teria enviado um filho, ele mesmo teria vindo morrer aqui, porque se ele não fizesse isso, seria um pai covarde, porque nenhum pai no mundo é capaz de enviar seu filho para a morte sem que ele vá na frente e dê a vida pelo seu próprio filho. Do contrário, Deus não seria amor. Isso é um pensamento lógico, claro, absoluto, que até nós, seres humanos, sabemos disso. E nem somos divinos para amar tanto um filho, capaz de um pai dar a vida por um filho. Imagine só, estaremos diminuindo Deus. Estaremos diminuindo o amor de Deus e o seu caráter. Pois bem, mas as pessoas completamente iludidas por algumas versões doutrinárias que inventaram aí, né? Para justamente dominar sobre as pessoas, têm defendido essa teoria aí. Muito pobre, sem fundamento, sem base bíblica e milhares de versos dizendo o contrário. Pois bem, a Bíblia diz bem claro, a boca do próprio Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, aquele que foi chamado de a própria palavra de Deus, diz, Deus é glorificado no Filho do Homem. Isso não parece óbvio? Vamos lá, vamos explicar isso ainda com mais profundidade. Vamos lá. Ora, se você tem um filho e você dá de herança ao seu filho $1 milhão, e então o seu filho vai para a Bolsa de Valores e
em 2 anos ele ganha 10 milhões de dólares. Aí ele é capa da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. E então, diz assim, olha, esse homem é um rapaz de sucesso, fez 10 milhões de dólares, né? Em 2 anos. Aí você que mora na favela vai dizer, também o pai dele deu os melhores cursos de Bolsa de Valores, o pai dele ainda deu 1 milhão de dólares para ele começar, a glória dele não será tamanha. Mas, se um pai não dá as melhores escolas para o seu filho, não dá dinheiro nenhum, só deu educação, honestidade, sabedoria, e o filho ganha em 2 anos 10 milhões de dólares. A glória do pai é muito maior. O mundo vai dizer, mas rapaz, como aquele rapaz saiu da favela, não tinha onde morar, não tinha o que comer direito, não tinha o que vestir direito, não frequentava as melhores escolas, apenas recebeu a sabedoria do pai. O pai lhe ensinou tudo e ele foi um sucesso. Aí a glória é maior. É por isso que o amor de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É por isso que Cristo diz, o Filho do Homem é quem glorifica a Deus. Deus é glorificado no Filho do Homem. Então tem muita gente aí com um discurso diferente do que a Bíblia ensina. Continuando, amados, vamos aqui para a nossa segunda pergunta, que diz assim, João aprendeu que o Filho retornaria em glória como Deus ou como um homem na glória de Deus. Como é que João aprendeu? Que Jesus Cristo iria ser elevado aos céus, mas retornaria em glória para a terra. Ele viria na glória humana, na forma humana, ou ele viria como um Deus ao lado de Deus, ou um Deus na glória de outro Deus. Aí já fica confuso, né? Ora, se é um Deus, vem na sua própria glória. Pois bem, o texto diz aqui em João, capítulo 1, versículo 51, diz assim, e disse-lhe, Jesus Cristo falando aqui de novo, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que coisa linda, não é? Jesus falando do seu retorno à terra, a sua segunda vinda à terra, ele diz bem claro, né, falando aquelas pessoas, né, que ali estavam, ali ao seu redor, ele diz, olha, vocês vão ver o Filho do Homem vindo em glória, cheio de glória, né? Obviamente ele vai explicar isso mais na frente, tanto no livro de Marcos como no livro de Mateus, ele fala que ele viria na glória do Pai. Ou no livro de Marcos, né? E de Mateus também, dizendo que ele viria à direita do Todo-Poderoso, ou seja, quem vai voltar nas nuvens do céu não é só o Filho do Homem, não. Embora algumas pinturas mentirosas aí mostrem só Jesus sentado num trono e um monte de anjos ao redor, um grande engodo para enganar as pessoas que não leem a Bíblia é clara. Jesus Cristo vem à direita de Deus. Deus, o Pai, virá nas nuvens dos céus. Jesus vem à direita de Deus. A glória de Deus está irradiando sobre ele. Por isso que ele diz, o Filho do Homem virá na glória do seu Pai. Ou seja, a glória de Deus, como sempre, resplandecendo no Filho, para que a luz que está no Filho, né, ilumine o planeta Terra. A Bíblia sempre apresenta Cristo como o resplendor da glória de Deus. Aquele que reflete, que retransmite a glória de Deus. Está lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Cristo é o resplendor da glória de Deus. Ele não é o esplendor. O esplendor é do Pai. Ele é o resplendor. Ok? Então, isso é muito claro para a gente, porque a Bíblia, ela não se contradiz. Ela se completa de maneira perfeita. Então, Cristo, ele diz bem claro, vocês vão ver Cristo ali à direita do Pai, na glória de Deus, cheio de glória, vindo na nuvem dos céus, com a glória que o Pai lhe dá. E algumas vezes ele fala, vocês verão o Filho vindo na sua glória. Claro que o Pai dá glória, para aquela glória que está rodeando ele merece aquela glória, porque ele teve méritos para isso, né? Mas a glória ele recebe do Pai. Aquela glória que se infunde em Cristo
ela vem do Pai, ela pertence a Deus. E o Pai dá para Cristo. Então ele vem na glória de Deus, também na sua própria glória, porque ele recebe. E se ele recebe, é dele. O Pai lhe dá, obviamente, é por isso que a Bíblia diz também, o Filho virá na sua glória. Não tem nada de errado nesse ponto. E então, quando o texto diz aqui, que eles viriam Cristo nas nuvens dos céus, rodeado de anjos, anjos se movimentando de um lado para outro, subindo e descendo, porque todo mundo virá que o centro daquela atenção agora, naquele momento, é as pessoas do Pai e do Filho retornando nas nuvens dos céus. Na primeira vinda, Jesus Cristo, aqui na terra, durante 3 anos e meio, no seu ministério terrestre, né? Como Cristo, um ser humano que foi ungido com o Espírito Santo, ele veio aqui na terra para revelar o Pai de forma espiritual nele, a partir dos seus ensinamentos e a partir da sua obra, dos milagres que ele fazia, etc. Então, Cristo, ele revelava o Pai em si mesmo, nas suas ações, no seu caráter e, acima de tudo, nos seus ensinamentos. Então, ele revelou o Pai não fisicamente, a pessoa do Pai não foi revelada fisicamente. Ele revelou o caráter de Deus nele, o amor de Deus nele, a vontade de Deus nele, né? Mostrando do que o Pai se agrada, a lei de Deus, o que o Pai quer, o que o Pai não quer, o que o Pai espera da gente, o que ele não espera, tudo isso. Quem diz isso com clareza está lá no mesmo livro aqui de João, no mesmo Evangelho, no capítulo 1, né? 1 verso 18, diz que o Filho de Deus, o Filho unigênito, é quem revelou o Pai, é quem o revelou. O Deus invisível, diz lá, que o homem não pode ver, o Filho revelou esse Deus invisível. Como foi que ele revelou esse Deus invisível? Ninguém nunca viu a pessoa de Deus o Pai. Revelou nele, no seu caráter, nas suas ações, nos seus ensinamentos, né? No amor, na misericórdia, no perdão, toda a compaixão demonstrada por Cristo às pessoas. Aí ele revelou Deus assim. E na segunda vinda? Cristo agora vai, como diz o livro de 1 Timóteo, ele vai apresentar Deus o Pai, ele mostrará o único soberano, o Senhor maravilhoso, que o homem nunca viu. Então Cristo agora, primeiro ele mostrou o Pai nele, na primeira vinda. Na segunda vinda ele vai apresentar à humanidade a pessoa do próprio Pai. E naquele momento o Pai o glorificará de maneira grandiosíssima diante de todos, para confirmar toda a verdade que Cristo havia dito aqui na terra. Cristo apresentou o Pai espiritualmente nele, mas ele vai apresentar a pessoa física do Pai. A pessoa gloriosa de Deus a todo o planeta, na sua segunda vinda, quando o Pai virá com ele. E o Pai, que glorificou o Filho aqui na terra, numa glória espiritual interna, ele vai agora resplandecer essa glória, não só interna, mas exteriormente, para que o planeta todo veja quem é o seu Filho exaltado por ele. E esse Filho não é um Deus, esse Filho não está numa outra natureza, ele continua sendo o Filho do homem. Em lugar nenhum da Bíblia diz que Cristo se esvaziou da natureza humana para assumir outra natureza. A Bíblia só diz que ele se esvaziou da natureza divina para assumir a natureza humana. Está lá em Filipenses 2, 5 a 7. Mas em lugar nenhum da Bíblia diz que ele se esvaziou de novo da natureza humana, agora para retornar ou para assimilar um outro tipo de natureza. Uma natureza ambígua, por exemplo. Uma natureza mutante, ou uma natureza ainda, uma dupla natureza, né? Como dizem aí, né? Uma natureza híbrida, 2 naturezas ou 3 naturezas. Não existe isso na Bíblia, não. A não ser que as pessoas inventem. Agora, tudo que está escrito na Bíblia é que Cristo continua com aquela mesma natureza, que ele era humano aqui na terra. É por isso que a Bíblia vai dizer várias vezes. Estevão, quando estava sendo apedrejado e Cristo já estava no céu à direita de Deus, né? Há 3 anos e meio que Cristo já havia sido ressuscitado, ele diz, eu estou vendo o Filho do Homem em pé à direita de Deus. O Filho do Homem não é um Filho Deus, né? No livro de Atos, isso aí é Atos 7,56. No livro de Atos 17,31, na profecia, vai ser dito bem claro,
o homem que Deus destinou para julgar o mundo lá no fim dos tempos. Olha só, sempre o homem. Quando vai falar da volta de Cristo, é o Filho do homem retornando. Então, todos os versos da Bíblia, todos eles indicam que Cristo continua com a natureza humana. Nenhum verso na Bíblia indica em lugar nenhum que Cristo se esvaziou da natureza humana quando ressuscitou e se vestiu ou se preencheu, né? Porque se esvaziar, o contrário é preencher. Se preencheu de outra natureza. Não há esse verso na Bíblia. Não tem esse lugar nenhum. Quem disser isso para você está inventando. Outras pessoas que não leem a Bíblia direito, que assassinam a língua portuguesa, que não sabem ler a Bíblia, diz, olha, realmente ele se tornou divino porque o texto de Colossenses 2, versículo 9, diz lá que Cristo nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então veja que ele passou a ser divino. Ora, só quem não sabe ler o texto. O texto não está dizendo que ele se tornou divino, diz que ele se tornou a habitação do divino. Nele habita, ele se tornou a casa que vai receber a divindade em plenitude. Ser a casa é uma coisa, ser habitação é uma coisa, e ser o próprio divino é outra coisa. Nós, por exemplo, somos a habitação do Espírito Santo de Deus, e nem por isso somos o próprio Espírito Santo. Então basta ler a Bíblia corretamente, porque tem muita gente sendo iludida, enganada, por gente que lê a Bíblia, que está dizendo uma coisa e entende outra. Ou os maus pregadores, que induzem o povo a entender o que a Bíblia não está dizendo. Mas a palavra de Deus está aí, simples, objetiva e direta, para todo homem de coragem e espiritual que quer ler e entender a Bíblia como ela é, não como a doutrina que os homens mudaram por aí.